Olá, boa noite. Boa noite. Mais um caso de racismo provoca indignação. A vítima é uma mulher à procura de emprego. E o Jornal Nacional mostra o que a lei prevê para crimes dessa natureza. Pela primeira vez na história, o governo da Itália vai ser chefiado por uma mulher. No Reino Unido, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson tem chances de voltar ao cargo. A justiça americana anuncia a sentença de um guru político de Donald Trump. Steve Bannon não colaborou nas investigações sobre a invasão do Congresso. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Rio prendeu hoje um comerciante por crime de racismo. A vítima estava à procura de trabalho. Bastaram poucas palavras e um gesto. Quando eu perguntava, ele fazia toda hora e negava. Eu fiquei tremendo, passei mal. Pra falar a verdade, eu nem dormi. Tô sem entender por que a gente vive num país desse jeito. A Beatriz e duas parentes viram um cartaz com anúncio de vagas de emprego nessa loja na zona norte do Rio e resolveram entrar. Foram recebidas pelo dono, John Yu. Aí ele perguntou se era pra uma ou se era pra outra, que era que estava do meu lado, que no caso era minha comadre e a mãe dela, com um tom de pele mais claro do que o meu. Aí apontou pra mim e falou assim, se for para as duas sim, mas pra mim não. As três foram embora, mas voltaram. Queriam ter certeza do que tinha acontecido. E a cena se repetiu. Pra você não, que pra mim não. Aí eu perguntei, é por causa do tom da minha pele? Aí ele, você não. Confirmou. Elas chamaram a polícia militar. Para se comunicar com os PMs, o dono da loja, que é chinês, usou um celular. Ele escreveu uma frase no aplicativo de tradução. A mulher tinha uma pele abaixo do padrão, então ela não foi recrutada para o trabalho. Beatriz contou que uma vendedora do bazar pediu que o patrão parasse. E a funcionária dele chegou a repreender ele, e ele o tempo todo rindo, debochando da nossa cara, na frente dos policiais. John Yu foi preso em flagrante. Manifestantes colaram cartazes na porta da loja em protesto contra o que aconteceu aqui. Hoje o bazar não abriu. John Yu foi indiciado pelo crime de racismo. A Polícia Civil afirmou que ele agiu de forma preconceituosa, não só com a Beatriz, mas com todas as pessoas negras, ao impedir acesso a um emprego por causa da cor da pele. Isso é racismo, existe um crime específico que é negar emprego em razão da raça e da cor, então isso é um crime específico. A Beatriz continua à procura de um trabalho, de cabeça erguida. Porque a gente já tá cansado. Eu sei que vai ficar na minha cabeça um bom tempo. Então eu já defendi muitas pessoas e não esperava acontecer comigo. Que isso não se repita nunca mais. Que as pessoas aprendam que todos somos iguais. Então a gente tem que aprender a se respeitar, um respeitar o outro. Nós não conseguimos contato com a defesa do comerciante John Yu. A legislação brasileira estabelece diferenças entre os crimes de racismo e de injúria racial. E a injúria é tratada como um crime menor. Ele falou para mim, você não tem capacidade para fazer essa função, seu negro. Eu falei, se o senhor me respeita, se o senhor me respeita, ele já vem me agredindo. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia passar do resto pra ela, lá do meu cabelo. Ofensas, agressões, e não há dúvida para ninguém que houve esse tipo de ataque. É racismo, mas na letra da lei pode não ser bem assim. Porque na legislação brasileira há o crime de racismo e também o de injúria racial. O crime de injúria, ele ataca a honra subjetiva da pessoa, como a pessoa se vê. Então, quando você ofende uma pessoa determinada, né, usando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, você está injuriando essa pessoa. Uma pessoa específica se sente ofendida, isso é injúria. Quando você promove, incita discriminação de forma genérica, você não vai ter uma vítima individual, você tem como vítima todo um grupo de pessoas, e aí seria o crime de racismo. Em 1988, a Constituição instituiu o crime de racismo no Brasil, estabelecendo que é inafiançável, quer dizer, não se pode pagar para escapar da prisão, e também imprescritível, ou seja, não há prazo para que os autores sejam punidos pela justiça. Um ano depois, uma lei conhecida como a Lei do Racismo definiu as condutas nos crimes cometidos contra grupos ou coletividade por causa da raça e cor. Como, por exemplo, impedir que negros tenham acesso a um estabelecimento, a um emprego ou transporte público.
Em 1997, a lei do racismo foi ampliada. E aí se criou também o crime de injúria racial, que está associado ao uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra da vítima, de atacar diretamente a pessoa por causa de sua raça e cor. Nos dois casos, a pena é de 1 até 3 anos de prisão. Mas no crime de injúria racial, que está apenas no Código Penal e não na Constituição, o agressor tem direito à fiança e o crime pode prescrever. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. O Jornal da CNN está começando mais cedo, porque daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, o presidente Bolsonaro participa de uma entrevista à CNN em pool com veículos de imprensa. E já que estamos falando de agenda de campanha, vamos ver então como foi o dia dos presidenciáveis que apostaram mais uma vez, gente, no Sudeste. O ex-presidente Lula passou a sexta-feira em Minas Gerais. Ele participou de caminhadas em Teófilo Otoni e Juiz de Fora. A campanha no estado contou com as presenças de Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno, e de Marina Silva e do vice, o governador de Minas, Paulo Bran, do PSDB. Sexta-feira, 21 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Tribunal Superior Eleitoral antecipa julgamento que irá decidir o direito de resposta de Lula, do PT, nas propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro, do PL. Presidenciáveis terminam a semana com agenda no Sudeste. Em Minas Gerais, Lula faz campanha ao lado de Simone Tebet e Marina Silva. Em São Paulo, Jair Bolsonaro recebe apoio de lutadores. Disputa ao Palácio do Planalto neste ano é a terceira mais acirrada desde a redemocratização do país. Financiamento estudantil, o FIES, criado há 23 anos, torna em realidade o sonho de um diploma de graduação para muitos brasileiros, mas é visto como uma ferramenta de custo elevado tanto para os alunos que têm se endividado, quanto para o governo, que está com um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais. Ex-presidente americano Donald Trump é convocado para depor na CPI, que investiga a invasão ao Capitólio no começo deste ano. No mesmo dia em que ex-estrategista Steve Bannon é condenado a 4 meses por desacato ao comitê que investiga o episódio que abalou a maior democracia do mundo. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje nós temos aqui no estúdio o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, e o pesquisador e consultor em educação, Alexandre Schneider. E você também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Os candidatos à presidência da República concentraram a agenda de campanha desta sexta-feira na região Sudeste. 6h05, boa noite para você. Eu sou o Diego Sarza, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do UOL News dessa sexta-feira para encerrar a semana, você ficar bem informado com a gente. E para participar é só marcar a hashtag UOL News nas redes sociais ou comentar as nossas transmissões ao vivo agora no UOL, também no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Comente as nossas lives, participe aí, a gente vai registrando na medida do possível. Vamos em frente já com o primeiro assunto do dia. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar à meia-noite o direito de resposta que o ex-presidente Lula pediu no tempo de propaganda do presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, a ministra Maria Cláudia Buchianeri concedeu ao petista 164 direitos de resposta. Só que ontem ela suspendeu a própria decisão depois de a defesa de Bolsonaro entrar com um recurso. Lula disse hoje que a campanha dele não deve aceitar um acordo proposto pelo presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, para que a equipe dele e a do presidente Bolsonaro negociem os direitos de resposta obtidos nas propagandas eleitorais e interrompam os ataques na TV. Vamos ver. Nós festejamos porque é a oportunidade da gente rebater as mentiras que o Bolsonaro contou e as monstruosidades que a turma dele tem capacidade de fazer. E depois a juíza deu efeito suspensivo. Hoje eu falei com um advogado, ele ia no Alexandre Moraes conversar com ele
houve uma proposta de acordo. Eu disse que não tem acordo. Se nós ganhamos, sabe, nós ganhamos 184 e perdemos 14. Ele que utiliza os nossos 14 e nós utilizamos os 184 dele. Eu não sei se o advogado já teve lá, se já teve acordo, mas de qualquer forma, eu tenho dito, e ontem teve uma reunião da minha campanha, a gente não pode entrar no jogo rasteiro do Bolsonaro. Vamos falar sobre esse e outros assuntos com o coordenador da campanha de Lula, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Leonardo Sakamoto comigo nessa entrevista. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Boa noite para você, são 18 horas e 7 minutos em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje não teremos a companhia da Ana Paula Henkel, a Ana tá de folga hoje, volta na segunda-feira, completando o time. Estarão por aqui então José Maria Trindade, o Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. O deputado Carlos Jordi consegue assinaturas para instalar CPI dos institutos de pesquisa. Ministério da Economia e Bolsonaro negam mudanças nos reajustes do salário mínimo e de aposentadorias. E cresce o apoio à Jovem Pan após censura imposta pelo TSE. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Deputado federal Carlos Jordi conseguiu o número de assinaturas mínimas para protocolar o pedido de CPI das pesquisas eleitorais. Há aproximadamente 2 semanas, o parlamentar começou a coletar as rubricas para investigar a atuação das empresas. Até o momento, 173 parlamentares subscreveram o requerimento de Jordi, mas o parlamentar está em busca de mais apoios. A ideia é apresentar o pedido com pelo menos 181 assinaturas. Carlos Jordi protocolou há pouco o pedido de investigação. Segundo ele, a CPI tem apoio tanto do governo federal quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Mudança no teto de gastos proposta pelo governo para pagar o novo Bolsa Família abala o mercado e 4 secretários do ministro Paulo Guedes pedem demissão. Bolsa cai quase 3% e dólar encosta nos R$ 5,70. Ministro do STF pede prisão e extradição de blogueiro bolsonarista investigado por fake news e ataques ao Supremo. Na reportagem especial, o mundo milionário dos leilões de cavalos. Dona Duas e Mendy. Senai vai promover feirão de empregos com 5.000 vagas em todo o país. Na maior cidade brasileira, a desigualdade faz os ricos viverem até 22 anos a mais do que os pobres. Para economizar, a feira é o lugar da pichincha, dá para negociar e pagar menos. 1000 dias depois da tragédia da Vale em Brumadinho, ninguém foi punido e processo criminal volta para estaca zero. A debandada dos motoristas de aplicativo com o aumento da gasolina e os taxistas começam a recuperar o prejuízo. Com o aumento do aluguel comercial, a garagem de casa virou a loja para muitos empreendedores. Novo estudo comprova que os vikings chegaram à América quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Fóssil gigante de dinossauro encontrado nos Estados Unidos é leiloado por mais de 40 milhões de reais. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Boa noite. Essa foi uma quinta-feira muito tensa na área econômica do país. 4 secretários do Ministério da Economia pediram demissão por causa da decisão do governo de mudar a lei do limite de gastos públicos. Isso para ter dinheiro para a criação do novo Bolsa Família. Na Bolsa de São Paulo houve queda de quase 3% e a cotação do dólar subiu forte. Chegou a R$ 5,66. Toda a cobertura desse dia importante na área da economia você vai ver hoje ao longo do Jornal da Band. Você vai ver hoje no SBT Brasil. Casal é libertado após 3 horas como reféns de assaltantes em São Paulo. Menino de 5 anos é esquecido por 9 horas dentro de uma van escolar em Macaé, no Rio.
Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump é intimado a depor sobre a invasão do Capitólio. O Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor do início da licença maternidade a partir da alta da mãe ou do bebê, se a internação for de mais de 2 semanas. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do homem que morreu ao tentar proteger a mulher dele durante um assalto. O crime aconteceu numa estação do metrô, na zona norte da cidade. Veja agora outros destaques dessa edição. Já está garantida a quantidade necessária de assinaturas para a abertura na Câmara dos Deputados da CPI das empresas de pesquisa. A Petrobras atinge valor recorde de mercado, mais de 520 bilhões de reais. A líder conservadora Giorgia Meloni está perto de assumir o cargo de primeira-ministra da Itália. Você vai ver também a Taça do Mundial do Catar desembarcou no Rio de Janeiro. Ela vai passar por todos os países que vão disputar a Copa. Um casal foi mantido refém num carro por mais de 3 horas depois de uma perseguição policial na zona norte de São Paulo. Os criminosos tinham sequestrado as vítimas para fazer transferências por Pix.